Está na mão, sim ou não? Malaquias 1, um oráculo. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e direis, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Lá, verso 14 agora. Verso 14. Maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, má. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, meu nome é temível entre as nações. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos corações dos irmãos, nos nossos. Saiamos daqui curados, abençoados, renovados, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nosso irmão Malaquias, ele é um profeta pós-exílio. A Bíblia mostra que a história do Antigo Testamento termina em Neemias. E o último livro profético é Malaquias. Malaquias viveu provavelmente na época de Neemias ou um pouco depois. Por isso que Malaquias vai escrever o que ele escreveu. Porque quando Neemias chega em Jerusalém, em torno de 100 anos, 90 anos depois da primeira turma, aliás, mais de 100 anos, né? Não, é 536 para 445, ou isso mesmo. Em torno de 100 anos, 90, 100 anos, depois da primeira e segunda turma, Neemias, ele foi depois de Esdras. Quem voltou primeiro para reconstruir foi o Zorobabel, com 50 mil pessoas saíram de Babilônia e regressaram para Jerusalém. A cidade estava destruída, porque Nabucodonosor, há 70 anos atrás, tinha destruído a cidade. Destruiu a cidade, destruiu o templo, derrubou os muros. Deus permitiu que isso acontecesse, porque o povo se rebelou contra Deus. E Deus vinha avisando, vinha avisando, vinha avisando, vinha avisando. Como o povo não se arrependeu, infelizmente, veio a desgraça. Por isso que a gente tem que ter confiança também, né? A gente vê aqui lá. Não que a igreja não possa passar por provas. A igreja também é provada. Tanto é que a Bíblia fala que o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Para ver se, quando vier o arrebatamento, quem for arrebatado foi porque é de Deus mesmo. Então, também é filtrado. Passa no fogo. Você vê, por exemplo, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão foi orar,
E o Senhor falou: se tiver 50 pessoas justas, eu não destruo a cidade. Se tiver 40, 30, se tiver 10, eu não destruo a cidade. Então, trazendo isso para os nossos dias hoje, pela fé, não é possível no Brasil não ter uma turminha de justo clamando. Amém ou não? Para a gente acreditar que Deus está vendo e vai fazer uma grande obra no Brasil. Amém? Senhor, não deixa o Brasil ser destruído. Abençoa. Dá a vitória. Né? Amém? Então você vê que o Zorobabel foi com... É interessante, né? Você vê que Zorobabel voltou com 50 mil pessoas. Muita gente que voltou era gente que nasceu na Babilônia. E voltou. Junto com, talvez, com um parente. Ou até com o pai. O pai que saiu novo, saiu novinho de Jerusalém. Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Imagina bem que ele foi lá com 15 anos para a Babilônia, 20 anos. Ficou 70 anos na Babilônia. Com mais 20, dá 90. Aí eles voltaram para Jerusalém, para reconstruir o templo. E os velhinhos de 90 anos voltaram também, você acredita? Os velhinhos de 90 anos voltaram. E é por isso que quando eles olham e eles lançam os alicerces do templo, e o templo que eles vão fazer lá com Zorobabel é menor do que o templo de Salomão. É por isso que os velhinhos choram e os novos não entendem. Porque os novos estão alegres. Porque os pais contaram muita história do templo e do que Deus fez em Jerusalém. Mas eles não viram o templo porque eles nasceram na Babilônia. São filhos de homens de Deus, mulheres de Deus, mas que nasceram na Babilônia e não viram o templo antes de ser destruído. Mas os velhos que saíram de Jerusalém e foram para a Babilônia, que saíram com 10, 15, 20 anos, ficaram 70 anos na Babilônia, depois voltaram com 90 anos por aí. A Bíblia fala lá no livro de Ageu, no livro de Ageu e de Esdras, né, que os mais velhos choravam. Porque eles olhavam assim e viam o templo como um templo menor do que o de Salomão. Tanto é que no livro de Ageu ele fala: como que vocês estão vendo essa casa? Parece pequena, desprezível em relação à outra. Aí, por isso que o Senhor falou: mas fique sabendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Aleluia? Aí quando você faz um estudozinho ali, você vai ver que Deus falou isso porque aquele templo de Salomão, ele recebeu a glória. A glória, a nuvem da glória de Deus entrou no templo. E o pessoal não podia ficar em pé. Por causa da presença da glória de Deus. Agora, naquele templo ali, 400 anos depois, né? Em torno de 500 anos depois, não é a glória que ia entrar, mas era o Senhor da glória que ia entrar. Amém? Glória a Deus? Quem entrou no templo foi o Senhor da glória. Então, por isso que Jesus falou: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A primeira viu a glória, a segunda viu o Rei da glória. Amém? Aleluia? Então é muito bonita a Bíblia, né? Deus é Deus, né? O Zorobabel, ele vai então e lança os alicerces do templo com muita dificuldade. E o templo para de ser reconstruído por causa da pressão dos inimigos, que não é brincadeira, o crente às vezes sofre um pouquinho também. Mas tem que estar com o joelho no chão, não pode desanimar. Onde levantou Ageu e Zacarias para falar, e o povo depois levantou e reconstruíram o templo. Aí veio Esdras, no ano 457 a.C., para restabelecer o culto e as doutrinas, porque apesar do povo ter ido, a pressão era tão grande que o povo não conseguia ficar firme no caminho de Deus. E começaram a casar com mulheres estrangeiras, o que não era permitido na lei de Moisés. Onde você vai ler em Esdras lá, que Esdras chacoalha a turma e faz eles separar das mulheres estrangeiras. Aí 12 anos depois, Neemias vai para Jerusalém. E aí, Neemias vai ficar. Neemias é o terceiro grupo que volta para Jerusalém. Neemias já volta para edificar a cidade mesmo, os muros mesmo. Neemias é governador.
de Jerusalém. Por isso que você vê aqui, quando eles vão, Malaquias fala assim, ó, você vai oferecer para Deus o coxo, o cego, no verso 8. Quando você traz animal cego para sacrificar, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Aí ele fala, apresenta para o governador, leva para o Neemias lá, vê se o Neemias aceita. Leva um animal aleijado para o Neemias lá, vê se o Neemias aceita. O Neemias não vai aceitar. Então ele falou assim, se ele não aceita, imagina eu, que sou grande rei, diz o Senhor. Aí ele fala, aquele que tem um animal, no verso 14, né? Maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa má. Ele tem o animal melhor, e era costume na lei levar o animal melhor, mas ele não leva o animal melhor. Que coisa terrível, hein? Ele tem o animal, sabe que é para levar, mas não leva. Então, Malaquias vai falar sobre isso. E Malaquias provavelmente vai falar. Por que Malaquias vai falar sobre isso? Porque tudo indica, deixa eu andar aqui para vocês acompanhar lá. Ó. Os judeus haviam retornado do exílio, impulsionados por grandes esperanças, instigados por Ageu e Zacarias, haviam reconstruído o templo original. Com o passar dos anos, o primeiro entusiasmo do retorno havia passado, dando lugar à desilusão. Não é assim que acontece com muitos crentes? Você sabia, irmãos, assim, falar para os irmãos assim? Às vezes, assim, eu estou falando como pastor, que eu já percebi. Às vezes as pessoas vêm na igreja aqui, não tem como não falar isso e não ser verdade. A pessoa nova vem para a igreja, e normalmente vem nos domingos. E vê a casa cheia. E gosta do culto. E gosta, né? E entrega a vida para Jesus e tal. Fica animado. Aí, essas pessoas novas, a maioria delas, vem no culto de quarta. Mas chega assim, vê a igreja assim, pouquinha gente. Não entende por quê. Vem no domingo, tá cheio de novo. Aí vem na quarta, pouquinha gente. Aí pega amizade com um ou outro na igreja. Aí a pessoa observa o seguinte, a pessoa não é boba. Oh, engraçado, então não precisa vir no culto de quarta. Agora que eu estou entendendo, não é obrigado a vir no culto de quarta. Aí não vem também. Pegou a mania do crente, velho, que não vem. Eu estou falando, eu já observei isso. Porque eu vejo a pessoa nova, ela está empolgada. Aí o olho está brilhando, ela vem no culto de quarta, senta ali assim. Aí fica assim, tipo assim, cadê aquele povo? Eu nunca perguntei não, mas os anos de experiência mostra isso pra gente. E aí vem no domingo, aqueles crentes estão aqui, o pastor não fala nada e tal, vem na quarta, aí a pessoa fala, não vou mais não. E não vem mais, só vem no domingo também. Pegou o ritmo da coisa. Você lembra da historinha dentro lá de uma gaiola? Tinha lá o macaquinho A, o macaquinho B e o macaquinho C. E tinha um cacho de banana. Tinha uma escadinha assim, um cacho de banana. O macaquinho A foi subir para pegar a banana. Na hora que ele pôs a mão na banana, abriu um negócio de água. Ela caiu neles tudo. Molhou tudo eles. Aí ele foi de novo, caiu água de novo. Aí os outros dois, quando ele foi subindo na terceira vez, os outros dois deu um corno no ar lá. Deu um corno nele. Aí ninguém subiu mais. Ficou os três ali. Aí tiraram o macaquinho A fora e colocaram o macaquinho D. O macaquinho D foi ameaçado de subir. O macaquinho, os dois macaquinhos que já estavam lá, velho, deu um corno nele. Ele não entendeu, porque não aconteceu nada, ele nem chegou a subir. Aí trocaram os outros dois, velho, que estavam lá, e colocou dois novos. A hora que um foi subir, o primeiro macaquinho que estava lá subiu, deu um corno nele também. Aí o outro foi subir, aí os dois deu um corno. Resumindo aqui para vocês, que eu estou adiantando. Resumindo,
Aí trocava os macaquinhos, colocava outro, o outro ia subir, os outros davam cor nele. Aí um dia perguntaram, né? Mas por que vocês, quando a gente ameaça de subir, aqui vocês dão cor na gente? Ou no macaquinho que sobe? Ele falou assim, não sei. Aqui toda a vida foi assim. Nós não sabemos por quê, mas toda a vida foi assim. Nem sei, ninguém explicou para nós não, mas é assim. Então, gente, agora tá dando a explicação dos irmãos, né? Como é que é? Que os macaquinhos da igreja, entre aspas, né? Não vem no culto. Mas já tem uma explicação por que não vem. Porque toda a vida foi assim. Né? Os mais velhos não vêm, não se sabe por que não vem, então não é para vir, mas ninguém diz que por que também que não é para não vir. Então nós não vem também. Aí se chegar um outro novo, e aquele novo ali, pegar amizade com outro novo e falar assim, você está vindo primeiro, o novo, hein? Fala pro outro mais novo do que ele. Você está vindo? Tô. Aí o mais novo fala assim, tem culto quarto, você vai vir? Ele falou assim, não vem não. Mas por quê? Fala, não sei, a turma não vem. A turma também não vem? É? É. E se entrar um outro novo, aquele novo, vai falar também, eu não, você vem no culto quarto? Então, é que a turma não vem, não vem. Mas por que não vem? Não sei, toda a vida sempre foi assim aqui na igreja. A turma não vem, não sei por quê. Né? Mas glória a Deus tem uma turma que vem, amém? Aleluia? Maravilha. Tem uma turma que apanha consciente. Sabe por que está apanhando? É porque cai água mesmo. Nós sabemos por quê. Não é? Mas nós apanhamos, mas nós desce com a banana. Tem isso também, nós apanhamos, mas nós desce com a banana. E divide a banana para a turma. Não é? A palavra de Deus bate, mas nós divide e sai alimentado. Amém ou não? Glória a Deus. A vida estava difícil no tempo lá de Malaquias, né? Estavam cercados por inimigos. Sofriam por causa da seca e das más colheitas. Diante desse quadro, começaram a duvidar do amor de Deus. O profeta Malaquias condena os pecados do povo, convoca ao arrependimento. Caso obedecessem aos mandamentos do Senhor, resultados seriam as bênçãos de Deus. O livro tem o nome de Malaquias, mas nada se sabe de Malaquias, somente que significa meu mensageiro. Data, provavelmente a data do livro, 450 a 400 anos de Cristo, aproximadamente 100 anos após o fim do exílio e do retorno remanescente. Foi possível na época de Neemias, né, que foi escrito o livro de Malaquias. Possivelmente. Ou durante a ausência, lembra da ausência de Neemias? Porque Neemias ele põe ordem na casa. Ele ajusta as coisas lá. Lembra que eu falei que Jeremias arrancou o cabelo da turma, chacoalhou a turma. O Neemias era fariseuzão. Aliás, fariseu não era, porque não tinha surgido ainda o grupo dos fariseus. Estou dizendo assim, né? Era firme mesmo, não queria saber, não. O grupo dos fariseus e dos saduceus só vai surgir no período interbíblico. Depois de Neemias lá na frente. Aí que vai surgir. Nós vamos estudar aí nas próximas. O período interbíblico, para você entender o que aconteceu entre esses anos aqui, e a vinda de João Batista. Então, quando Neemias voltou por um tempo para a Pérsia, porque quando Neemias ficou sabendo que a cidade estava destruída, lembra lá em Neemias capítulo 1? Neemias capítulo 1 fala que um dos irmãos de Neemias voltou de Jerusalém, que foi lá na Pérsia. E lá Neemias perguntou para ele, como que está Jerusalém? E ele falou assim, rapaz, Jerusalém está destruída, está assolada, está arrebentada, está tudo. Aí a Bíblia fala assim que Neemias chorou muito. Chorou e entrou no jejum e oração. E orou talvez ali 2, 3, 4 meses, mais ou menos, na presença de Deus, por causa da situação. Irmão, quando a gente ora dentro da vontade de Deus também, é espetacular, né? Que coisa, hein?
Em torno de 3, 4 meses depois, Neemias está na presença do rei, servindo o rei. E o rei fala para ele: que tristeza é essa sua? Isso é uma tristeza de coração. E Neemias rasga o verbo: como não estaria eu triste, sabendo que a cidade dos meus pais está destruída? O rei vira para ele e fala: o que você pede para mim agora? A oração, irmão, que a oração de um justo é poderosa e eficaz, amém? O negócio não ficou enrolado, não vai passar pelo Congresso, nem pelo Senado, vai direto no rei, e o rei já vai dar a decisão. Amém ou não? Não vai ter ninguém falar, tem que ter tantos votos de um lado, voto do outro. Não, o rei vai falar, está falado. Se o rei falar não, se falar sim também, já era. E a Bíblia fala: e orei ao Senhor e respondi ao rei: quero que o Senhor me dê cartas, todo material, madeira, no caso cartas, para eu passar nas florestas, pedir para os guardas, pedir para os mestres na floresta enviar madeira, todo mantimento para eu reconstruir a cidade e ainda, né, a casa onde eu for morar lá. A gente não sabe, irmão, assim, como que foi a saída desse material. A Bíblia não fala que Neemias levou tudo junto com ele na hora que ele foi. Porque se ele tivesse levado todo o material junto, o pessoal, quando ele chegou lá com a turma, você é um homem inteligente, ó. Você é uma pessoa inteligente, ó. Se ele pediu cartas, né, eu também, as cartas também não eram para... As cartas eram para chegar lá, ele ia em volta lá de Jerusalém, nos lugares lá, para poder, com a carta que o rei mandou, pegar o material e levar. Então estava perto lá. Ele não ia levar da Pérsia para lá. Ele não ia levar o material da Pérsia, mas ele queria cartas para os governadores lá, perto de Jerusalém. Por isso que quando ele chega em Jerusalém, ele anda com o cavalo lá e ele fala assim, que ele não havia declarado a ninguém o que o Deus tinha colocado no coração dele. Ele voltou com a turma, mas ele não contou para ninguém. Por quê? Porque as cartas em que estava o pedido do material para reconstruir estava no bolso dele. Então ele ia chegar lá, conforme ele chegou mesmo, você pode dizer que ele caminhou lá de cavalo, fazendo uma vistoria na cidade, e ele falou assim, e está escrito assim, que ele disse assim: até aquele momento eu não havia dito a ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração. Ó, para você ver lá Neemias, ó. Neemias capítulo 2. Olha você ver, ó. Se você olhar um pouquinho, verso 7. Neemias 7. Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, que eu leve cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá. E como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então fui aos governadores do território a oeste do Eufrates e entreguei-lhes as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. Quando Sambalá, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados, que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Amém? Aleluia? Verso 16. Aliás, verso 14. Então passei a porta da fonte e a piscina do rei,
mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava. De maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados aonde eu tinha ido, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Então eu lhes disse, bem vedes vós a aflição em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais nessa situação humilhante. Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Quando, porém, Sambalá, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, olha o Tobias aí, e Gesem, o árabe, ouviram a respeito disso, zombaram de nós, desprezaram e perguntaram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Respondi-lhes: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Amém? Nós, seus servos, nos levantaremos, reedificaremos, mas vós não tendes parte nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Então, meu irmão, não declarou a ninguém. Tem coisa, meu irmão. Tem coisa, irmão. A gente tem que saber orar a Deus. Tem coisa que você precisa contar para os outros. Tem coisa que você pode contar, mas tem coisa que não precisa contar. Tem coisa que você pode contar, mas tem coisa que não pode, não precisa contar, irmão. Fica quieto, em oração, quietinho, né? Você vê aqui, porque senão estraga. Não estraga. Os próprios da casa, às vezes, estraga. Ah, mas você vai fazer isso? Nós estamos aqui há tanto tempo, nunca conseguimos. Vai dar certo, não. Desanima. Então ele já chegou com o de solo, já deixou as cartas onde tinha de deixar. Ele já ficou preso, no sentido de ter deixado as cartas onde ele deixou. Para poder aqueles caras providenciar a madeira. Então, você já deixou as cartas lá, não tem como ele voltar atrás na palavra dele mais. Então, aquilo lá é como se ele marcasse o território. Ele mesmo está preso com a palavra dele agora. Já tinha pedido para o rei. Mesmo assim, poderia ter grandes obstáculos. Você vê que ele está com a palavra do rei, entrega as cartas, mesmo assim se levanta pessoas contra. Que coisa, né? Tem a carta do rei, está com oficiais, deixou carta para os governadores, tudo isso, mas tem ainda oposição. Irmão, tem hora que as coisas não é fácil para o crente, não. Não é fácil, não, irmão. Eu estava falando para o irmão aí, falei: irmão, se fosse naquela época lá, nós já tinha desistido já. Hoje, por pouquinha coisa, o neguinho dá pulo dessa altura. Qualquer humilhaçãozinha aí, não é humilhaçãozinha, qualquer coisinha aí já, não sei o quê. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, fala assim: por que você não sofre a injustiça? Rapaz, sofrer a injustiça não é fácil, não. Paulo escreve aos Coríntios e fala: ousa algum de vós ter um problema com o irmão e levar o irmão no fórum, no pau? Já está errado ter problema entre vocês mesmo. Não tem alguém sábio na igreja que possa resolver o problema? E vocês levam para o juiz que é infiel? Que vergonha. Depois ele fala ainda: por que vocês não sofrem a injustiça? Pensa bem, irmão. Você sofreu uma injustiça. Paulo escreve: sofra a injustiça. É como se ele falasse assim: você está sofrendo a injustiça, você está sentindo, não está? Mas Deus vai operar uma grande obra. Mas a pessoa não acredita num negócio desse. A pessoa está ali sofrendo a injustiça e ela quer sair daquele sofrimento fazendo alguma coisa pelas próprias mãos. Esse é que é o problema. A pessoa fala: a gente vem aqui, confia no Senhor, né? Canta cada hino de confiança,
E na hora que está passando por negócio, age pela própria mão. Ao invés de, de confiar no Senhor. O que é confiar? É entregar aos cuidados dele. Quando é que você vai entregar aos cuidados dele? A hora que você não está dando conta. Está sofrendo um momento difícil, uma injustiça ali, ué. Está sofrendo uma injustiça. Um tempo atrás aí, irmão, não vou falar a santa nem o santo. Eu fui chamado no lugar aí, né, numa casa, e alguém falou, pastor, é verdade, o negócio está saindo sobre o senhor aí? Sobre eu. Eu falei, o que é? Ela falou para mim um negócio lá. Eu falei, não, capaz mesmo, para com isso. Para com isso. Onde você viu isso? Aí eu falei assim, quem que está falando isso? Ela falou assim, fulano não sei aonde lá. Eu falei, vamos lá então. Não, pastor, não vai não, eu resolvo isso. Não, vamos lá conversar lá. Não tem nada escondido não, vamos lá. Vamos resolver isso. Não, e tal. Aí insistiu, eu não fui. Deixei para lá. Aí fiquei, sabe aquele negócio que vem assim? Que fica, vem aquele negócio na gente, né? Ruim, né? Dias depois, uma outra pessoa, diferente daquela, me chamou também. E falou a mesma coisa. Estão falando isso do Senhor em determinado lugar, onde tem várias pessoas. Como eu já tinha passado da primeira, já tinha orado, eu estava mais tranquilo. Aí eu falei assim, deixa que fala. O tempo dirá então, porque eu não estou devendo nada mesmo. Aí ainda falei assim, pensei comigo assim, sabe o que é? É que às vezes as pessoas confundem a gente com uma outra pessoa. Então pensa que é eu. Aí eu falei assim, mas está pensando que é eu, é bom que ajuda o outro também a carregar o fardo. Alivia para ele também. Eu carrego um pouco para ele. Já que a Bíblia fala em Gálatas 6, para cada um ajudar o outro a levar o seu fardo. Levar as cargas uns dos outros. Deixa eu pensar então que é eu, então tá bom. Vou sair agora falando aí, explicando, dando explicação. Não. O Senhor é a minha justiça. É o Senhor quem me justifica. Não tem coisa, irmão, que você tem que confiar em Deus. Não adianta querer só para massagear o ego da gente, não. Só para, não, eu fiz isso, eu falei, eu não sei o quê, eu fui lá mesmo e tal. Para com isso. Bobagem. Então, os antigos lá sofreram muito mais. Humilhação. Foram colocados na arena. Foram colocados no coliseu. Foram oprimidos pelo pai e mãe, às vezes por irmão, que queria que voltasse na fé, que abandonasse a fé, nunca voltaram na fé. Foram chamados de canibais, porque estavam celebrando a ceia. E falando que a ceia era o corpo e o sangue de Cristo. O pessoal lá fora entendeu que os crentes estavam comendo carne humana. E muitos crentes morreram por causa disso. Não adianta explicar, se quer matar, mata então, por amor a Cristo, vão morrer. Tem que ficar. Agora os crentes hoje, qualquer coisinha. Estou falando isso para vocês que ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E entregar muita coisa na nossa vida para Deus. De verdade. Não ficar só nas pregações. Vai embora, eu gostei. Mas na hora que acontece com a gente, que está doendo na gente, a gente não aplica a palavra de Deus. E eu já observei isso também na igreja. Gente forte na igreja, que aparentemente é forte, na hora de aplicar a palavra na vida dele ou na vida dela, não aplica. Quer resolver no braço. Eu falei, rapaz, mas que coisa esquisita. O cara está crente, sabe do negócio, mas quer resolver no braço. Está igual Neemias na época da lei, quer resolver no braço. Na época de Neemias, dava para resolver no braço mesmo. Tanto é que Neemias fala lá que Neemias ficou quanto tempo lá em Jerusalém? A licencinha que ele pediu? Quanto tempo? 12 anos. Olha a licencinha do homem. Aqui para você tirar uma férias prêmio do governo, chora e venta. Chora e venta. 5 anos de serviço. E vai passando. E não sai logo. Hoje eu estava pensando, acho que foi hoje que eu pensei, eu falei assim, faz 10 anos que eu trabalho como professor na rede estadual.
Faz 10 anos, irmãos. Acredita? Faz 10 anos que eu trabalho como professor. Vocês sabem quantas faltas eu tive nesses 10 anos? Sabe quantas vezes eu faltei na escola? Em 10 anos de serviço? Vou falar para vocês, ó, quantas vezes, ó. 10 anos de serviço na escola. Quantas vezes eu faltei, ó? Nenhuma. Nenhuma falta. Em 10 anos de serviço. Não estou falando para vanglória, não estou falando, não. É compromisso, irmão. Sério. Tem que ter compromisso. Mesmo levando a Teca para Poços de Caldas, eu marcava os dias para Poços de Caldas diferente do dia que eu dava aula. Para não bater no dia. Nos anos que foi direto lá. Caía e eu podia pegar um documento lá e mostrar que eu estava indo, que abatia lá. Abatia a falta minha lá. Eu podia fazer isso, pegar o documento que eu estava acompanhando, isso tem por lei, está escrito lá. Eu nunca fiz isso. Falei, vamos fazer o que eu acho que tem que fazer. Então, quando Neemias volta, ele ficou 12 anos lá em Jerusalém, reconstruindo, arrumando. Os muros até que foi rápido, né? Rápido, modo de dizer, né? Mas lá para acertar. Colocou ordem na casa junto com Esdras. Colocou ordem na casa junto com Esdras. Mas ele teve que voltar para atender o rei novamente. E no que ele voltou, bagunçou tudo lá. Aí não fala de Esdras, mas talvez Esdras morreu, não sei. O povo... Aí, irmão, já tinha Neemias 13, olha aí, ó. Neemias 13. Aconteceu, já fizeram um quartinho até pro Tobias lá. O Tobias passou a lábia na turma. O inimigo, irmão, terrível. Neemias 13, 4. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, fora encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias, o inimigo. Fizeram-lhe uma sala grande, ó, onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas para o sacerdote. Ó, lugar onde o pessoal levava lá os dízimos do grão, lugar grande, pararam de levar lá, não vai trazer mais dízimo, nada, não. E fizeram um lugar amplo para o Tobias ficar. Mas olha o verso 6. Enquanto, porém, tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém. Pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, voltei ao rei. E ao final de alguns dias pedi licença ao rei. Pediu de novo licença ao rei. E voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Elisiabe cometera para beneficiar a Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo de Deus. O que muito me desagradou. De sorte que lancei fora da sala todos os móveis da casa de Tobias. O homem fera. Tirou os móveis, tudo. Colocou na rua. O Tobião, quando chegou lá, que viu os móveis lá. Quem colocou aí? Quem colocou os meus móveis? Alguém falou, você não está sabendo? Não. Neemias. Neemias. Nossa, Neemias. Não, o líder tem hora que ser firme mesmo. Tem que ser firme. Entendeu? Olha o verso 10. Também soube que as porções dos levitas não lhes foram dadas, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam serviço, tinham retornado cada um para as suas terras. Irmão, não está tendo dízimo na igreja, sabe o que os cantores e os sacerdotes fizeram?
Largaram da igreja e foram trabalhar. Ué, não tem dízimo ficar aqui agora? Vocês no bem bom lá, com Wi-Fi lá, com parabólica lá, curtindo lá. Eu aqui esperando vocês não trair dízimo. Malemar comendo ovo lá. Não, vou trabalhar também. Foi todo mundo trabalhar. Olha aí no verso 11. Assim repreendi os magistrados e lhes perguntei: por que se negligenciou o tempo de Deus? Então eu os ajuntei e os reintegrei nos seus postos. Todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos celeiros. Amém? Aleluia? Ei, ô minha irmão. E depois também, olha o verso 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Metade de seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não podiam falar a língua de Judá. Repreendi-os e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas aos filhos deles, não tomareis mais as filhas dele, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não foi por causa de casamento como esse que pecou Salomão, rei de Israel? Entre as muitas nações não houve rei semelhante a ele. Ele foi amado de seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Aí, ó. Salomão, rei, poderoso. E tem gente que fala: Salomão teve muitas mulheres, vou ter também. Ele teve e elas fizeram ele pecar. E o reino se arrebentou todo. Está dando conta nem de uma, tá louco. Deus favoreceu Israel sobre Edom, embora antes as nações fossem irmãos iguais. O comportamento de Israel é escandaloso, em vista do respeito devido a ele como pai e senhor. As pessoas trouxeram seus animais defeituosos para o sacrifício. Olha que coisa. Embora Israel o despreze, Deus receberá honra mesmo entre os gentios. Israel desprezou um pouco o Senhor ali, mas quando Jesus morreu na cruz, ide por todo mundo e pregar o evangelho, os gentios o adoraram. Amém? Deus tornou os sacerdotes desprezíveis aos olhos do povo por causa de seus pecados. Os sacerdotes eram corruptos. Como é que pode, irmão? Esse dia eu vi camarada. Irmão, tudo quanto é culto, irmão. Tudo quanto é culto, profecia. Tudo quanto é culto, profecia. O cara, irmão, o cara falou assim: eu vou fazer o que Deus mandou. Posso fazer? Posso fazer? E a turma: aleluia, glória a Deus. Pegou o copo d'água, jogou na parede. Eu vejo. Conversa, rapaz. E os irmãos dando glória a Deus, aleluia. Dentro da igreja evangélica, irmão. Quem viu isso que eu estou falando? Alguém não viu? Nunca viu isso? Então não veja mesmo. Nem veja, irmão. Que coisa terrível. Irmão, falei para os irmãos uma vez, um casal, irmão, veio para a igreja. Arrebentado, irmão. Problema no casamento. Casamento quebrado. Nós trabalhamos com o casal. Aconselhamento daqui e dali. Recuperou o casamento. Conversamos na casa deles, tal, foi perdão, acertou, veio para a igreja. Não me lembro exatamente, 3 meses na igreja, 4 meses. Aí ficou na igreja, igual eu falei para vocês, acostumou, ficou vindo já. Resolvido o problema. Aí passou casal novo, convertido, passou uns meses assim. Chamou eu, pastor, eu queria conversar com o senhor. Falei: pois não. A gente queria falar para o senhor que a gente vai sair da igreja. Falei: por quê? Nós vamos para outra igreja lá, porque nós sentimos que lá é mais pentecostal do que aqui. Falei: ai, meu pai. Ai, meu Deus do céu. Mas pula, grita. Mas foi. Vai segurar, como é que vai segurar? Até que eu saiba, eu estava desviado, irmão. Até que eu saiba, eu estava desviado. Aí. Irmão, pelo amor de Deus, né? Falei Maria da Fé quinta-feira passada.
o que está em Romanos, capítulo 12, fala assim: sede fervorosos de espírito. Está escrito em Romanos 12 lá. Ser fervoroso de espírito. Então, quando a gente fala assim, dá a impressão que é assim, ficar assim, glória a Deus, aleluia! Não que não seja. Não que não seja. Mas fervoroso de espírito é isso aqui, irmão. Olha, falei para os irmãos de Maria da Fé. Você está no seu serviço trabalhando, quietinho lá, atendendo fulano, cicrano, prestando atenção no serviço. Aí você vai lá limpar a partilheira, lá alguém fala para você assim, ó, você vai no culto hoje? Rapaz, claro, glória a Deus, vamos no culto. Falei, isso que é ser fervoroso, irmão. Você está andando na rua assim, fazendo uma entrega, alguma coisa ali, sério, compromissado ali, chovendo, no guarda-chuva. E alguém fala, rapaz, você vai no culto? Claro, claro, claro. Maravilha. Isso é ser fervoroso, irmão. Não é fervoroso você estar debaixo num momento que está todo mundo pulando. E lá você vai dizer que você é fervoroso. Fervoroso é ter essa atitude em qualquer momento. Isso é ser fervoroso de espírito. Agora, quando você também está na igreja, onde o pessoal está louvando, cantando, você está pulando, amém, glória a Deus. Você tem um momento de se soltar um pouco mais, amém, glória a Deus. Mas fervoroso de espírito não se limita a esse momento só. Eu vou lá naquela igreja que ela é fervorosa. A Bíblia não está falando que a igreja lá é fervorosa. A igreja está falando para a gente ser fervoroso. E não falou o lugar. Mas está escrito sede fervorosos no espírito. Amém? Aleluia? Romanos 12. Para a gente ser fervoroso. Depois você lê lá, Romanos 12. Então, meu querido, olha lá. Outra coisa também é a questão do casamento, que eu já mostrei para vocês aqui. Que eles estavam fazendo tudo errado. E depois também, ele fala no capítulo 4 que... Acabou, né? Acabou. Capítulo 4 ele fala aqui, acabou. Capítulo 4. No capítulo 4 de Malaquias, para gente terminar hoje aqui, que é bonito demais a Bíblia, não. Você fica um tempão num versículo só. Por isso que é uma passagem panorâmica. Mas isso aqui eu vou falar para os irmãos aqui, capítulo 4. Tem a questão dos dízimos também, que já está aí no capítulo 3. Vocês estão me roubando, nos dízimos, nas ofertas. Então, aí você entende por que Malaquias falou a questão dos dízimos. Porque provavelmente o Neemias tinha retornado para a Pérsia e fizeram lá uma sala lá para o Tobias lá, e ninguém trouxe mais o dízimo. Aí faltou mantimento na casa. O sacerdote não estava. Os sacerdotes corruptos também aceitando qualquer tipo de oferta. Aí o Senhor falou, mostra para o governador, vê se ele aceita. E quem é eu levar isso aqui para o Neemias? Você está louco? Ele arrancou o cabelo da turma lá. Neemias vai bater em mim se eu levar um negócio desse lá. Então, leva para o governador, vê se o governador aceita. Mas em Malaquias 4, verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízes. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, irmão, olha, verso 5, vede, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí você vê em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Verso 13, o nascimento de João. Lucas 1,13, o nascimento de João Batista. O anjo, porém, disse a Zacarias, não temas. Lucas 1,13, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João.
terá satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde antes de nascer, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar ao Senhor um povo preparado. Olha mesmo você ver, irmão. Ele está falando no verso 17. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos. Você vê Malaquias lá, capítulo 4, verso 5. Eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mateus 11, 13. Deixando você pensar aí. Mateus 11, 13. Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Ele estava falando que ele é o Elias que havia de vir. Ele estava se referindo a quem? A João Batista. Que João Batista é o Elias que havia de vir. Aí, né, o Espiritismo pega e fala que está vendo a reencarnação? Que o João Batista é a reencarnação de Elias. João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. E nós lemos lá em Mateus lá também que ele falou que ele veio no poder e espírito de Elias. Olha João 1. Está bem claro, mas ele não é o Elias que reencarnou em João. Isso não é verdade. João Batista veio no poder e espírito de... Olha aí, João capítulo 1. Evangelho de João 1, 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Está vendo, irmão? Que coisa, hein? Eu não sou Elias. Mas no outro ele falou: ele veio no poder do espírito de Elias. Só isso. Na força de Elias, na virtude de Elias. Só isso, nada disso. Aí eles juntam esse texto com aquele texto de Nicodemos. Quando o Senhor Jesus fala para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Então eles juntam essa passagem de Elias, João, e aquele texto de Nicodemos e fala que a reencarnação, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, que ali se refere à reencarnação. E você vê que não é nada disso. Sabe por quê? Não vou entrar aqui que a nossa hora já está indo, mas você é uma pessoa inteligente. Quando Jesus falou para Nicodemos assim, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Ele falou assim: mas como pode um homem velho voltar no ventre da mãe e nascer de novo? Aí falou assim, Jesus falou: rapaz, nascer da carne é carne, que nascer do espírito é espírito. Não te admires de eu dizer para você nascer de novo. O vento sopra onde quer, vem de um lado, vem do outro, ninguém sabe para onde vem. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Jesus falou para ele assim: rapaz, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Olha o detalhe, se ele é mestre
E Jesus está falando para ele, você é mestre e não sabe dessas coisas? O que a gente subentende? Que o mestre deveria ter conhecimento do Antigo Testamento e saber dessas coisas. Porque se não tivesse revelado essas coisas no Antigo Testamento, como que Jesus poderia falar, você é mestre e não sabe dessas coisas? Não faria sentido. Porque Jesus estaria cobrando uma coisa que não tem aonde aprender ela. Consegue entender o que eu estou falando? Então, quando Jesus falou isso, ele se refere ao livro de Jeremias e ao livro de Ezequiel. Quando o Senhor fala assim para Jeremias e para Ezequiel assim, que vou fazer com a casa de Israel uma aliança eterna. Eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu vou colocar o meu espírito dentro deles e todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Entendeu? Então ele fala isso no livro de Ezequiel e no livro de Jeremias. O Senhor falando da nova aliança. E ele fala então do novo nascimento de uma outra forma. Né? Se você olhar aqui para você ver aqui, ó, Jeremias, depois você marca aí para você ler com calma lá, para eu terminar aqui. Depois você vê lá, Jeremias, capítulo 31, verso 33. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esse é um dos textos. Olha agora Ezequiel. Nosso irmão Zeca. Ezequiel 36. Depois você lê lá com calma, estou lendo rápido por cada hora. Ezequiel 36, verso 24. Pois eu vos tirarei dentre as nações. Ezequiel 36, 24. Pois eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países, vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observarei. Novo nascimento, irmão. É o novo nascimento. Que Nicodemos deveria saber e não sabia. Amém? Aleluia? Então não tem nada de reencarnação lá não. É novo nascimento. Que a gente crê em Jesus e acontece um milagre dentro da gente. A gente recebe o Espírito de Cristo. Nos tornamos co-herdeiros com Ele, filhos. Amém? Glória a Deus. No livro de Malaquias, o Senhor Jesus, Ele é o mensageiro, Ele é o sol da justiça, Ele é o sacrifício perfeito. Amém? Aleluia? Tem muita coisa, Jesus é tudo em tudo. Glória a Deus! Então aí terminamos 39 livros do Antigo Testamento. Vamos, semana que vem, se Deus permitir, a gente fala assim, 5 minutinhos do primeiro Crônicas, segundo Crônicas, que nós não falamos, lembra? 5 minutinhos, já vamos entrar no período interbíblico. Tá bom? Vamos ficar em pé, glória a Deus. Senhor, entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Toda honra e glória a ti, Senhor. Exaltado para sempre. Digno do louvor e adoração. Santo, santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Tua palavra diz que a tua palavra é a verdade, Deus. E ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra diz crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, continua conosco nessa noite, nesse final de semana. Com esse Brasil aí, com todos nós.
Perdoa nós, ajuda nós a seguir em frente, Senhor, exaltando e adorando o teu nome, pois tu és digno de louvor e adoração. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.